estimados alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje e nós vamos voltar para falar um pouquinho mais sobre o fenômeno que acontece em uma das fases do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud. A fase fálica, onde acontece um divisor de águas, digamos assim, na experiência do ser humano com relação a tudo o que ele vai vivenciar depois. Essa preparação, esse momento decisivo para que o sujeito consiga organizar-se psiquicamente para vivenciar todas as experiências que a vida lhe oferecer dali para frente. Essa fase é tão importante porque nela acontece, é nela que nós vamos passar pelo complexo de Édipo, Nós falamos um pouco na aula anterior e voltamos agora a falar. A primeira vez que Freud vai tocar nesse tema, esse complexo vai ser falado, em 1900, por ocasião da publicação do livro A Interpretação dos Sonhos. Muito bem, esse termo, complexo de Édipo, ele é oriundo, Freud se inspirou na tragédia grega do Édipo Rei, do Sófocles. Refere-se a um conjunto de desejos e sentimentos inconscientes, sempre destacando que quando se fala em psicanálise, a psicanálise trabalha com o inconsciente, aquilo que da parte da nossa mente que nós não temos acesso direto, Essa fase do desenvolvimento sexual, a fase fálica, onde acontece o complexo de Édipo, acontece lá por volta dos 3 aos 6 anos. O complexo de Édipo, então, ele descreve que inconscientemente a criança desenvolve uma atração pelo genitor do sexo oposto, isto é, e tem a rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Então a criança vai se atrair mais pela mãe em detrimento do pai, Depois, passada de algumas circunstâncias, depois de um tempo, isso inverte. A criança se volta mais, sua atração se interessa mais pelo genitor do mesmo sexo, pelo pai, e se afasta um pouco da mãe. Mas por que isso acontece? Com as meninas também, Só que Freud explicou que com as meninas acontece um pouco diferente. A menina se dirige inconscientemente, Ela não tem noção disso, não tem conhecimento de que isso está acontecendo e o porquê que isso está acontecendo. Mas ela se dirige, então, para a mãe, Ela, então, tem uma atração inicial pela mãe e depois ela tem uma certa antipatia pelo sexo oposto. Antipatia, que é o termo que eu utilizei para dizer assim, uma certa aversão, Claro que isso não é exagerado, mas ela prefere mais estar com a mãe, Se interessa mais pelo mesmo sexo do que pelo sexo oposto. Ao contrário do que acontece com os meninos, depois essa menina ela passa a ter uma atração inconsciente pelo pai e passa a deixar a mãe mais de canto, O menino se atrai inconscientemente pela mãe e tem o pai como rival. A menina se atrai mais, no primeiro momento, pela mãe e depois se atrai pelo pai. Então, há uma inversão. Esse complexo edípico diz respeito a ele aprender a lidar com a lei. O que é a lei? A lei é a interdição do pai. Tem outra pessoa nessa relação incestuosa. Esses desejos inconscientes incestuosos não significa necessariamente, não é na mesma forma que nós entendemos, O senso comum entende, casar com a mãe, o incesto, puramente sexual. Ele é simbólico. O consciente é simbólico. Representa, depois essa ruptura, representa que ele entendeu que existem outros objetos, existem outros falos e que a busca dele, então, começa a partir dessa restrição. No caso das meninas, só para deixar mais claro, Freud introduziu a ideia do complexo de Édipo invertido. Só para explicar um pouquinho melhor, não sei se ficou claro no início, na qual a menina dirige o seu desejo inconsciente primeiramente para o pai e sente rivalidade com a mãe. Então a menina primeiramente tem interesse pelo pai e sente uma rivalidade com a mãe. Depois ela troca, Depois, por inveja do pênis, segundo Freud, isso, claro, é uma questão simbólica, Ela deixa a mãe e sente uma atração pelo pai. Então, há uma troca que acontece. Essa inveja do pênis é o momento em que a menina se sente inferiorizada por não possuir o órgão masculino. Ela percebe que a mãe também não tem o órgão masculino, E que simbolicamente é o poder, é a lei. Mas depois ela percebe, então, que a mãe não tem, então, simbolicamente, ela se volta a sua atração para o pai. Essa vivência, essa experiência das crianças, tanto a menina como o menino,
vai definir, né, a capacidade de integração com a sociedade, a capacidade de integração com o mundo simbólico. Para o complexo de Édipo, ele se manifesta durante a fase fálica, como nós falamos, e é um momento de bastante angústia para as crianças, porque o menino pensa que ele pode ser castrado, né? Então, em síntese, quais são as principais características desta fase, da fase fálica, né? Primeiramente, o desejo inconsciente pelo genitor do sexo oposto. A criança direciona os sentimentos, então, para alguém do sexo oposto. O menino para a mãe, no caso, em oposição ao pai, uma rivalidade com o pai. A rivalidade, o ciúme na relação do genitor ao genitor do mesmo sexo. Isso no caso do menino. Uma característica também é o medo da punição, né? Simbolicamente, a criança, após verificar que os sexos são diferentes, os órgãos genitais são diferentes, então cria teorias, né, hipóteses de que, num primeiro momento, que todos tinham o mesmo, todos tinham pênis. Depois, todos tinham, mas alguns perderam, foram castrados, não, foram interditados. Pelo medo, isso é o complexo de castração, o medo de perder, é um medo simbólico, inconsciente, né, faz com que o menino aproxime-se do pai, identifique-se com o pai e abandone a mãe, e a menina, então, passe a desejar também o pai. No primeiro momento, ela tinha uma atração maior pela mãe e agora, então, ela também se volta para o pai. A angústia de castração é um medo central. Nas meninas há um sentimento de inferioridade. Então, se o menino tem o medo de perder o pênis, a menina sente, na teoria de Freud, né? Como eu disse, ao longo da história da psicanálise, outras teorias vão sendo complementadas. A menina tem medo, se sente inferiorizada, ela sente uma inveja do pênis. E também, característica dessa fase, é a identificação. A criança renuncia ao desejo incestuoso, ao desejo de estar com o pai, com a mãe, né, uma questão incestuosa, passa a se identificar com o genitor do mesmo sexo, caso dos meninos, assumindo valores e normas morais. Isso faz com que, a partir do complexo de Édipo, nós podemos entender o superego, ele vai se constituir, o menino então sabe, as crianças sabem, começam a internalizar o que é proibido, o que não é, o que é certo, o que é errado, as normas, a lei. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento psicossexual e o desenvolvimento da integridade do psíquico, né? O complexo de Édipo, então, é uma fase fundamental para o desenvolvimento. O superego, então, ele se reforça a partir deste momento. Daí é tão importante que se possa ter, daí que os conhecimentos psicanalíticos não servem apenas para psicanalistas, né? Serve para a sociedade em geral. A partir dessa teoria freudiana, nós entendemos que cada fase precisa ser vivenciada de forma equilibrada, né? É preciso entender o que acontece com as crianças em cada uma dessas fases para que ela possa se desenvolver de forma tranquila e possa alcançar a maturidade psicossexual e depois a sua personalidade ser uma personalidade equilibrada, sem que sequelas, né, nenhuma dessas fases possam comprometer a sua estrutura mental. Espero que tenha ficado mais claro e que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós nos falamos novamente.